Não foi por algo que ele fez, mas sim pelo que ele deixou de fazer. Ele não fez nenhum gesto desnecessário. Meryl Streep não faz revelações pessoais controversas. Por quase 5 décadas, ela foi a figura mais reservada e poderosa de Hollywood, desviando perguntas sobre sua vida pessoal com charme e táticas de redirecionamento que deixariam qualquer político com inveja. Então, quando a notícia de que ela e o escultor Don Gummer estavam discretamente separados desde 2017 veio à tona em 2023, o mundo inteiro ficou boquiaberto. Eles foram casados por 45 anos, criaram 4 filhos bem-sucedidos e pareciam ser um dos raros casais de Hollywood que realmente faziam o relacionamento funcionar. Acontece que eles já viviam vidas separadas há 6 anos, e ninguém percebeu porque Meryl é simplesmente muito boa em controlar sua narrativa. Mas o anúncio da separação não foi a verdadeira bomba. Essa veio depois, em uma entrevista reflexiva onde Meryl, agora com 76 anos e aparentemente cansada de manter fachadas, começou a falar sobre amor de uma maneira que nunca havia feito antes. O entrevistador perguntou sobre seu maior romance, claramente esperando que ela homenageasse Don e as décadas que passaram juntos. Em vez disso, Meryl ficou com um olhar distante e começou a falar sobre um homem que mudou tudo. Um amor tão profundo que se tornou a referência para todas as emoções que ela interpretou na tela. Ela não disse o nome de Don. Então, quem era ele? Por que tudo terminou? Preparem-se, porque vamos desvendar a história de amor mais comovente de Hollywood. A escolha impossível que uma jovem atriz fez e porque ela levou quase meio século para confessá-la. Quando Meryl encontrou sua alma gêmea. Antes de ser Meryl Streep, ela era Mary Louise Streep, de Bernardsville, Nova Jersey, líder de torcida e rainha do baile de formatura, que se tornou atriz quase por acaso. Ela entrou para a faculdade Vassar, esperando estudar direito ou algo prático, mas o departamento de teatro a cativou e nunca mais a largou. Quando chegou à escola de drama de Yale, em 1972, já era considerada a atriz mais talentosa que alguém já tinha visto. Não atriz. Ela exigiu o respeito desse título antes mesmo de qualquer outra pessoa pensar em linguagem de gênero no teatro. Yale era intensa e competitiva, repleta de pessoas brilhantes que haviam sido as melhores em seus respectivos colégios e faculdades, e que de repente competiam entre si por migalhas de reconhecimento de professores tiranos. Meryl prosperou nesse ambiente de alta pressão, mas também aprendeu a manter sua vida pessoal separada de suas ambições profissionais. Ela namorou colegas, teve seus romances no teatro, mas nada que ameaçasse desviar sua trajetória. Após se formar em 1975, ela se mudou para Nova York e começou a trabalhar no teatro, participando de produções de Shakespeare no parque e em peças off-Broadway que pagavam quase nada, mas lhe davam credibilidade. Então, em 1976, ela foi escalada para uma produção de Medida por Medida no Public Theater, e foi lá que ela conheceu John Cazale. Ele já era uma figura conhecida, 14 anos mais velho que ela, que tinha 27, com créditos em filmes como O Poderoso Chefão e O Poderoso Chefão. Parte 2, onde interpretou Fredo, o irmão fraco que todos se lembram. Também atuou em Um Dia de Cão com Al Pacino, consolidando-se como um dos atores de personagens mais talentosos de sua geração. Não era um galã convencional, meio desengonçado, com cabelos ralos e uma intensidade que ou atraía ou assustava. Meryl se sentiu imediatamente atraída. A conexão entre eles foi aparentemente instantânea e avassaladora, de uma forma que Meryl, sempre a profissional controlada, jamais havia experimentado. Eles foram morar juntos quase que imediatamente, o que era algo surpreendente para alguém tão cautelosa quanto Meryl costumava ser em suas escolhas. Amigos daquela época lembram-se deles como inseparáveis, completando as frases um do outro e tendo conversas inteiras apenas com olhares. Foram escalados juntos para o filme O Franco Atirador, em 1977, e assistir às cenas deles naquele filme agora, sabendo o que acontecia nos bastidores, é quase insuportável. O amor entre eles era tão evidente que a câmera não pôde deixar de captá-lo. A tragédia que definiu tudo. É aqui que a história passa de romântica para devastadora. Durante as filmagens de O Franco Atirador, John começou a ter problemas de saúde. Ele tossia constantemente, estava perdendo peso e parecia cada vez mais frágil. O diagnóstico veio em 1977. Câncer de pulmão em estágio avançado, já disseminado.
Ele tinha 42 anos, estava no auge de sua carreira como ator, profundamente apaixonado por uma mulher que estava prestes a se tornar a maior estrela de Hollywood, e seu corpo o estava traindo da maneira mais cruel possível. O estúdio queria demiti-lo de O Franco Atirador. As seguradoras se recusaram a cobrir alguém com doença terminal. Os contadores estavam preocupados com atrasos na produção. Os executivos sugeriram uma nova atriz. Meryl ameaçou abandonar o filme se substituíssem John. E como ela estava se tornando rapidamente a atriz mais requisitada do ramo, eles a ouviram. O diretor Michael Cimino manteve John no filme, e Meryl basicamente pagou pelo tratamento médico contínuo dele com seus próprios ganhos, que cresciam rapidamente. Ela tinha 28 anos, sua carreira estava em ascensão, e ela passava cada momento fora das câmeras cuidando de um homem que estava morrendo. As pessoas que trabalharam naquele filme se lembram do profissionalismo de Meryl durante o dia e de sua devastação à noite. Ela acertava em cheio cada tomada, e depois corria de volta para onde John estivesse descansando para ver como ele estava. Aprendeu a administrar seus medicamentos, a ajudá-lo quando ele estava fraco demais para se mover sozinho, a manter a calma quando ele estava com medo do que estava por vir. Os amigos imploravam para que ela se protegesse emocionalmente, que criasse alguma distância para que a morte inevitável dele não a destruísse. Ela os ignorou completamente. Qualquer tempo que restasse a John, ela estaria lá para acompanhá-lo em todos os momentos. John Cazale faleceu em 12 de março de 1978, com Meryl ao seu lado. O filme O Franco Atirador só seria lançado mais tarde naquele ano, o que significa que John nunca chegou a ver a versão final, nunca soube que seria indicado a melhor filme, nunca experimentou o reconhecimento póstumo de sua última atuação. Ele morreu aos 42 anos, tendo feito exatamente 5 longas-metragens em sua carreira, todos eles indicados a melhor filme. Esse é um legado que a maioria dos atores mataria para ter, mas também representa uma carreira brutalmente interrompida. Meryl tinha 28 anos, estava com o coração partido além de qualquer descrição e, de repente, sem teto porque morava no apartamento de John. A recuperação durou 45 anos. É aqui que a história se complica de maneiras que Meryl só agora está disposta a admitir. O irmão de John, Don Gummer, era escultor e trabalhava no Paquistão quando seu irmão adoeceu. Quando John morreu, Don voltou para Nova York e deixou Meryl ficar em seu apartamento no sótão, porque ela literalmente não tinha para onde ir. Don foi gentil, atencioso e estava triste com a morte do irmão, enquanto Meryl estava arrasada, perdida e provavelmente sem conseguir pensar com clareza sobre nada. Eles começaram a passar tempo juntos porque ambos estavam sofrendo pela perda da mesma pessoa, e de alguma forma essa dor se transformou em algo mais. 6 meses após a morte de John, Meryl se casou com Don Gummer, 30 de setembro de 1978. Menos de 6 meses após perder aquele que ela mais tarde reconheceria como o amor da sua vida, ela se casou com o irmão dele. As pessoas podem julgar essa cronologia como quiserem, mas eis o que parece ser verdade. Meryl estava devastada, e Don ofereceu estabilidade quando tudo ao seu redor parecia caótico. Ele estava seguro onde John o consumia por completo. Ele estava disponível onde John se tornara tragicamente indisponível. E Meryl, que acabara de ver alguém definhar lentamente, apesar de seus melhores esforços para salvá-lo, provavelmente precisava de segurança mais do que de paixão. Eles construíram o que, visto de fora, parecia uma vida ideal. O filho Henry nasceu em 1979, seguido pelas filhas Mamie em 1983, Grace em 1986 e Louisa em 1991. Don continuou seu trabalho com esculturas, enquanto Meryl se tornou a atriz mais premiada da história do cinema. Eles compraram uma casa em Connecticut, longe do caos de Hollywood, e criaram os filhos com uma normalidade impressionante, considerando a fama da mãe. Don se manteve completamente fora dos holofotes, nunca deu entrevistas, nunca tentou usar a fama de Meryl para benefício próprio. Ele simplesmente fez sua arte, criou os filhos e deixou a esposa ser quem ela precisava ser profissionalmente. Mas eis algo que ninguém comentava até recentemente. Eles estavam vivendo vidas cada vez mais separadas. Don permaneceu em Connecticut, criando esculturas. Meryl estava constantemente filmando em locações ao redor do mundo.
Eles passavam semanas sem se ver, mantendo o que parecia um casamento, mas que funcionava mais como um acordo respeitoso de coparentalidade entre duas pessoas que realmente gostavam uma da outra, mas talvez não estivessem apaixonadas. Quando anunciaram a separação em 2023, o comunicado revelou que, na verdade, já estavam morando separados desde 2017. Foram 6 anos mantendo as aparências de casamento enquanto, em particular, reconhecia que ele havia acabado. Muito civilizado, muito maduro e profundamente triste se você pensar bem nisso. Os homens que ela não escolheu. Entre a morte de John em 1978 e sua atual separação de Dawn, Meryl trabalhou com praticamente todos os grandes atores das últimas 4 décadas, e a química que ela demonstrava em cena às vezes gerava rumores fora dela. Robert De Niro foi seu colega de elenco em O Franco Atirador e Apaixonando-se. E a conexão entre eles neste último filme era tão palpável que as pessoas sussurravam sobre um caso. Ambos sempre negaram. Mas assistindo a Apaixonando-se hoje, é possível entender por que as pessoas se perguntavam. Eles interpretaram 2 casais que se encontram por acaso e se apaixonam apesar de seus compromissos anteriores. E a autenticidade emocional chega a ser quase documental. Depois, houve Dustin Hoffman em Kramer vs. Kramer, embora aquele relacionamento fosse mais tóxico do que romântico. Dizem que Hoffman usou o método de atuação como desculpa para um comportamento genuinamente cruel, dando tapas em Meryl sem aviso prévio em algumas cenas para obter reações autênticas de choque e dor. Ela ainda estava fragilizada pela morte de John, e Hoffman explorou esse luto para tornar o filme mais realista. Meryl ganhou seu primeiro Oscar por essa atuação, mas desde então tem se mostrado notavelmente fria com Hoffman. Algumas relações não são sobre amor, mas sim sobre sobreviver ao narcisismo de outra pessoa e sair mais forte. A questão mais interessante é se Meryl alguma vez considerou seriamente construir algo com alguém que não fosse Dawn. Jack Nicholson certamente tentou usar seu famoso charme com ela durante as filmagens de Iron Weed em 1987, mas Meryl tinha 4 filhos em casa e nenhum interesse em se tornar mais um nome na lista de conquistas amorosas dele. Clint Eastwood a dirigiu em As Pontes de Madison County em 1995, onde ela interpretou uma mulher que tem um caso com um fotógrafo enquanto sua família está fora. A ironia dessa história, sobre uma mulher que escolhe o dever em vez da paixão, que escolhe o marido estável em vez do estranho excitante, provavelmente não passou despercebida por Meryl. A arte imitando a vida, até mesmo na resignação agridoce das cenas finais. Por que ela está dizendo a verdade agora? Então, por que, aos 76 anos, Meryl está repentinamente disposta a reconhecer que John Cazale foi o amor de sua vida, enquanto Don Gummer foi o homem com quem ela construiu uma vida? Parte disso se deve simplesmente ao momento oportuno. Ela e Don estão separados. Os filhos deles já são adultos, têm suas próprias famílias, e manter a fachada de um casamento perfeito não tem mais propósito. A separação a libertou para falar com mais honestidade sobre seu passado amoroso, sem se sentir como se estivesse traindo o pai de seus filhos ou confundindo seus netos. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Tem algo a ver com mortalidade, legado e o desejo de que o registro reflita a verdade antes que seja tarde demais. Meryl tem 76 anos, a mesma idade que John teria se tivesse vivido mais 34 anos. Ela viveu uma vida inteira desde a morte dele, realizou coisas que pareciam impossíveis, criou filhos e construiu uma carreira que sobreviverá a todos nós. Mas ela também carregou esse fantasma consigo durante todo esse tempo, essa memória de um amor tão intenso que se tornou o modelo para todas as emoções que ela teve que retratar na tela. Cada vez que Meryl interpretou um coração partido, ela canalizou a perda de John, a escolha de Sophia. Em 1982, apenas 4 anos após a morte dele, exigiu que ela retratasse a perda mais devastadora imaginável. E a crueza daquela atuação vinha de um lugar de luto genuíno e não cicatrizado. O próprio filme, O Franco Atirador, tornou-se um documento de como ela assistiu à deterioração de alguém que amava em tempo real. Mesmo seus trabalhos posteriores, filmes em que interpreta mulheres que fazem escolhas impossíveis ou vivem com arrependimento, carregam ecos da escolha que fez aos 28 anos de se casar com Dawn, em vez de permanecer solteira, e honrar a memória de John de outra forma. A confissão não tem a intenção de diminuir Dawn ou os 45 anos que passaram juntos.
Trata-se de reconhecer que a vida é confusa e complicada, que podemos amar várias pessoas de maneiras diferentes e que o amor que nos transforma nem sempre é o amor que conseguimos manter. Meryl manteve John vivo através do seu trabalho, através da intensidade que imprimia a cada papel, através do padrão de verdade emocional que exigia de si mesma. Mas ela construiu sua vida de verdade com Don, criou seus filhos com ele, envelheceu ao seu lado mesmo quando se distanciaram. Ambas as coisas podem ser verdadeiras, ambos os amores podem importar. E somente agora, aos 76 anos, e finalmente livre das aparências, ela pode dizer isso em voz alta. Os dois tipos de amor. O que a confissão de Meryl realmente revela é algo que nossa cultura não gosta de admitir. Existem diferentes tipos de amor, e o amor apaixonado e avassalador nem sempre é o que nos sustenta nas realidades mundanas da construção de uma vida. John Cazalo era fogo, intensidade, colaboração artística e a sensação de ser completamente compreendido por outra pessoa. Esse tipo de amor é inebriante e transformador, e provavelmente insustentável a longo prazo, mesmo que ele tivesse vivido as mesmas coisas que tornaram o relacionamento profundo, a obsessão mútua, a intensidade emocional, a completa fusão das vidas pessoal e profissional, continuam a arder com força e intensidade. Don Gummer era segurança, estabilidade e companheirismo sem drama. Ele dava espaço para Meryl ser ela mesma, nunca competiu com a carreira dela e apoiou suas ambições sem precisar ser o centro do seu universo. Esse tipo de amor é mais silencioso, mais fácil de dar como certo e absolutamente essencial para a logística tediosa de criar filhos, construir uma casa e manter a sanidade em meio a décadas de caos. Não é glamuroso, não rende bons filmes, mas é o que permite que as pessoas realmente funcionem no mundo. A tragédia é que Meryl recebeu esses dois tipos de amor sequencialmente, em vez de encontrá-los combinados em uma só pessoa. Ela viveu uma paixão transformadora com John. Depois o perdeu e teve que se reconstruir do zero. Encontrou uma parceria sólida com Don, mas nunca mais sentiu a intensidade avassaladora que havia experimentado com John. E por 45 anos, manteve essa verdade em segredo, representando o papel de uma mulher feliz no casamento, enquanto sabia, secretamente, que seu casamento, por mais bem-sucedido que fosse na prática, não era o grande romance de sua vida. Isso não é uma crítica a Don, que, segundo todos os relatos, foi um bom marido e pai. É apenas a realidade de que ser bom não é o mesmo que ser perfeito. Agora, aos 76 anos e separada, Meryl finalmente pode admitir que passou a maior parte da sua vida adulta lamentando o que poderia ter sido, enquanto se mostrava grata pelo que de fato foi. Ela consegue honrar a memória de John sem fingir que Don era algo que ele não era. Ela consegue reconhecer que fez a escolha prática aos 28 anos. Casou-se com alguém que lhe proporcionava segurança, enquanto ainda se recuperava da perda, e construiu uma boa vida, mesmo que não tenha sido a vida apaixonada que experimentou brevemente. Esse tipo de honestidade é raro e valioso, especialmente vindo de alguém da estatura de Meryl, que poderia facilmente manter o conto de fadas para sempre. A pergunta que todos fazem é o que Meryl fará com essa verdade agora que ela veio à tona, aos 76 anos. Separada, mas não divorciada. Ela está morando sozinha provavelmente pela primeira vez desde os seus 20 e poucos anos. Seus filhos já são adultos e têm suas próprias famílias. Sua carreira continua com o tipo de escolhas seletivas que vem de não ter mais nada a provar. Ela pode fazer os filmes que lhe interessam, dizer não a todo o resto e passar o tempo como quiser, sem dar satisfações a ninguém. Há algo poderoso em uma mulher dessa idade assumir toda a sua história amorosa sem vergonha ou desculpas. A sociedade espera que as mulheres mais velhas, especialmente aquelas que foram casadas por décadas, mantenham certas ilusões sobre seus relacionamentos. Queremos que elas digam que seus maridos eram suas almas gêmeas, que o casamento foi maravilhoso, que não tem arrependimentos. Meryl está dizendo que, na verdade, foi complicado. Amei um homem completamente e o perdi. Construí uma vida com outro homem por necessidade e por luto. Ambas as experiências me moldaram. Nenhuma das duas versões conta toda a história. A confissão também reformula a maneira como entendemos toda a sua carreira. Cada atuação devastadora, cada momento de emoção crua que fez o público chorar, cada vez que ela se entregava completamente a uma personagem, a ponto de você esquecer que estava assistindo a Meryl Streep, tudo isso era impulsionado por essa dor não processada e por essa compreensão da perda que vinha da experiência vivida. Ela não apenas estudou a dor da desilusão amorosa, ela a personificou.
A morte de John Cazale deu-lhe acesso a profundezas emocionais que a maioria dos atores passa a carreira inteira tentando fingir, e ela canalizou essa dor em arte que sobreviverá a todos nós. Aos 76 anos, Meryl Streep tem tudo. 3 Oscars com 21 indicações, 4 filhos, 7 netos, uma carreira que redefiniu o que é possível para as mulheres em Hollywood e o respeito universal de praticamente todos na indústria. Mas agora ela volta para casa sozinha, para uma casa sem Dawn, para uma vida sem John, para as lembranças do que foi e do que poderia ter sido. E talvez seja exatamente assim que ela quer. Finalmente livre para ser honesta sobre seu coração complicado. Finalmente capaz de honrar o amor que mais importou, mesmo que tenha durado tão pouco. A confissão não era sobre arrependimento, era sobre a verdade. E a verdade é que John Cazale foi o amor da vida dela, mas Dawn Gummer era a sua vida. Ambos importavam, ambos a moldaram, mas apenas um a fazia sentir-se completamente viva.